Olá, meu nome é Daniel Pio, eu sou médico cardiologista, especialista em tomografia e ressonância cardíaca pelo Instituto Dante Pazanese de Cardiologia, São Paulo. Quero agradecer imensamente ao meu professor, Dr. Tiago, pelo convite para participar desse canal e discutir temas de tão importância para a imagem cardíaca. Hoje nós iremos discutir sobre angiotomografia de coronárias. E o artigo selecionado foi Características clínicas e angiotomográficas de lesões que progridem tardiamente para oclusão coronária crônica. Esse é um assunto muito importante. Por definição, a oclusão coronária crônica é aquela que tem uma duração maior que 3 meses, e sua prevalência é de 20 a 30% dos pacientes dos portadores de doença aterosclerótica coronária. A sua importância é devido à dificuldade técnica para abordagem pelo cateterismo. A intervenção percutânea geralmente apresenta menor taxa de sucesso e maior ocorrência de eventos adversos. E esses pacientes, em geral, são mantidos ou em tratamento clínico ou encaminhados para a cirurgia cardíaca. Esses pacientes tendem a evoluir com angina, uma redução da qualidade de vida e redução da função ventricular. Dessa forma, para o médico clínico que possui um paciente que hoje possui uma lesão de 50% a 60%, se ele puder estimar qual o risco que essas lesões têm de, no intervalo de 1 ano ou mais, evoluir para uma oclusão coronária, isso pode permitir a esse médico tomar medidas para evitar essa progressão. Dessa forma, é necessário pensar em como avaliar essa lesão. Um método não invasivo e com bastantes informações sobre as características da placa é a angiotomografia de coronárias, que vem crescendo bastante. E nós sabemos, pela literatura, que as características da placa possuem relação com eventos cardíacos como morte, infarto e necessidade de abordagem do vaso-alvo. Assim, os autores tiveram como objetivo investigar quais as características clínicas dos pacientes e quais as características angiotomográficas das placas que evoluem para a oclusão. Dessa forma, eles se valeram de um estudo retrospectivo. Eles pegaram pacientes que se submeteram ao cateterismo cardíaco e que foi identificado nesse exame uma estenose maior que 70% e nesses pacientes que tinham realizado pelo menos 1 ano antes uma angiotomografia. No desenho do estudo, nós vemos que pacientes que ao cateterismo que tinham uma lesão maior que 70% e que já tinham feito uma angiotomografia pelo menos 1 ano antes, no período de 2006 a 2015, após exclusão pelos critérios do estudo, foram selecionados 216 casos. Desses 216, em pelo menos 1 ano, uma parcela evoluiu com oclusão coronária e uma parcela não evoluiu com oclusão coronária. O estudo inicialmente comparou esses dois grupos. Quais as características que levaram esses pacientes a evoluir com oclusão e quais as características que levaram esses pacientes a não evoluir com oclusão. Posteriormente, dentro do grupo que evoluiu com oclusão, o estudo comparou a artéria que evoluiu com oclusão com as artérias que não evoluíram com oclusão, para tentar procurar características que pudessem se relacionar com esse maior risco de progressão. Eles utilizaram inicialmente um tomógrafo com 64 canais e após janeiro de 2010 passaram a utilizar um tomógrafo de 256 canais. O controle da frequência cardíaca foi feito com beta-bloqueador venoso. As artérias foram vasodilatadas com nitroglicerina, salvo contraindicação. A aquisição foi retrospectiva ou prospectiva de acordo com a frequência cardíaca e os pacientes receberam 80 ml de uma solução de contraste seguida por uma injeção de salina. Foram analisadas as seguintes características: o grau de estenose, que foi descrito como normal, mínimo, discreto, moderado, importante e oclusão da artéria, a extensão dessa lesão, como menor que 10 mm, entre 10 e 20 mm e maior que 20 mm, o tipo de placa, se concêntrica ou excêntrica, e as características dessa placa, como não calcificação,
placas mistas, aquelas que tinham uma calcificação de menor que 50% da área da placa, e calcificadas quando essa calcificação atingia mais de 50% dessa placa. Algumas características adicionais foram avaliadas, como a baixa atenuação, o remodelamento positivo, o sinal de Nürburgring e calcificações pontuais. Esse sinal em particular, para que os senhores possam ter uma ideia, aqui nós vemos um corte de angiotomografia de uma coronária, onde nós vemos uma área de maior atenuação. Essa área de maior atenuação é o lumen do vaso que está preenchido com contraste. Uma área de baixa atenuação, que histologicamente se relaciona com o núcleo lipídico, e uma área de capa fibrosa, além de um ponto de calcificação. Essa é uma característica que leva a maior gravidade da placa, o maior risco dessa placa levar a um evento. Foi também avaliado o diâmetro no ponto da lesão, o diâmetro mínimo, e os diâmetros nos pontos de referência proximal e distal a essa lesão. Como resultado, 32 pacientes evoluíram para a oclusão futura. Essa oclusão ocorreu principalmente na coronária direita, seguida da artéria circunflexa da descendente anterior. Em termos de características clínicas, entre o grupo que evoluiu para a oclusão e o grupo que não evoluiu para a oclusão, não houve diferenças clínicas significativas. Então, analisando o grupo que evoluiu para a oclusão com o grupo que não evoluiu para a oclusão, foi considerado representativo como análise univariada. A oclusão da coronária direita foi maior nos pacientes que evoluíram com a oclusão. Ocorreu a doença na coronária direita, ocorreu mais nos pacientes que evoluíram para a oclusão. O menor diâmetro luminal mínimo também foi um fator de predição para evoluir para a oclusão coronária. Um maior grau de estenose, uma maior extensão de lesão, placas excêntricas, o remodelamento positivo, uma baixa atenuação, o sinal do Nürburgring e calcificações pontuais. Ou seja, por essa análise inicial, lesões que tenham essas características teriam maior risco de evoluir para uma oclusão futura. Quando eles compararam, dentro do grupo que evoluiu para a oclusão coronária, comparando aquelas artérias que evoluíram com a oclusão com as artérias que não evoluíram para a oclusão, foram identificados como características de maior risco um menor diâmetro luminal mínimo, uma maior estenose, uma maior extensão da lesão, a não calcificação, o remodelamento positivo, baixa atenuação e o sinal de Nürburgring. Aqui, exemplos. Vejam, por exemplo, essa artéria aqui, a angiotomografia, que tinha uma baixa atenuação em calcificações pontuais e que no intervalo de 637 dias entre a angiotomografia e o cateterismo, ela evoluiu para a oclusão. Aqui um outro exemplo, uma artéria que também tinha sinais de gravidade como remodelamento positivo e baixa atenuação, no intervalo de 547 dias entre a angiotomografia e o cateterismo, também evoluiu para a oclusão. Quando foi feita a análise multivariada, ficaram como fatores independentes de risco para a evolução para a oclusão coronária futura, um menor diâmetro luminal mínimo, um menor diâmetro de referência do vaso e uma baixa atenuação da placa. O estudo forneceu também pontos de cortes para o diâmetro luminal mínimo 2 mm, para o diâmetro de referência proximal 3,2 mm e para uma atenuação de 50 HU. Ou seja, se a artéria tem uma dessas características, ela tem um maior risco de evoluir para a oclusão futura. E o estudo ainda fez a seguinte análise. Se além de ter só uma característica, se a artéria possui mais de uma, possui por exemplo as três, esse risco aumenta consideravelmente. Vejam que a probabilidade de evoluir com a oclusão aumenta conforme o paciente tem um somatório desses fatores de riscos. Entrando na discussão, nesse presente estudo, as características clínicas foram similares, salvo por um maior uso de insulina e uma redução discreta da função renal
no momento do cateterismo nos pacientes que evoluíram para a oclusão. As lesões de CD foram as que mais evoluíram para a oclusão, assim como as lesões mais extensas. Remodelamento positivo, placas não calcificadas, baixa atenuação, sinal de Neck-Ring e calcificações pontuais foram características de gravidade para essa evolução, mas permaneceram como características independentes o menor diâmetro luminal mínimo, o menor diâmetro do segmento de referência e uma baixa atenuação de placa. O estudo levanta a possibilidade de que essas características levam a rupturas subclínicas da placa, e isso geraria uma maior progressão para a oclusão. As características da placa de gravidade com eventos cardíacos já são mostrados em outros estudos na literatura. Esse estudo foi diferente da literatura porque não mostrou relação entre fatores clínicos com o desenvolvimento da oclusão, mas talvez isso deva ser devido às características do estudo, as características retrospectivas desse estudo e o tempo em que foi feita essa coleta de dados. Talvez tenha sido esse fato, mas é possível, não se descarta que a idade, sexo, tabagismo, hipertensão, diabetes e dislipidemia tenham impacto importante na evolução dessas placas para a oclusão coronária futura. Mas, sem dúvida, levantamos a hipótese de que características da placa angiotomografia podem sim se associar à progressão das lesões para a oclusão, e essa informação pode ser útil ao clínico no momento da tomada de decisão de como abordar essas lesões. Quero mais uma vez agradeço ao meu professor, Dr. Tiago. Muito obrigado.